Pessoal, tudo bem com vocês? A gente está aqui com mais um episódio do podcast Vale de Deus. E hoje um episódio muito especial. Eu trouxe uma amiga de longa data, uma amiga da empresa que eu trabalho, do Banco do Brasil, a Clariana, está aqui com a gente. Hoje ela está em outro município, em outra cidade. Borborema, né, Clariana? É isso mesmo? Borborema. Borborema, A grande Borborema. Aqui de Itapeva. É quase internacional isso, né? Quase. 15 mil habitantes, super internacional. Mas eu amo aqui. E eu tenho certeza que é uma cidade muito, muito legal só por ter você aí, né? Sempre querer puxar seu saco. Mas a Clariana é uma amiga muito querida aí. E ela... Depois eu falo um pouquinho da nossa história, da nossa relação, que eu acho que é bem interessante também. E situa o Marquinhos, o Marcos aí também faz parte do podcast. E aí, o que é Clariana, né? Quem que é Clariana? Daqui a pouco eu explico, eu prometo, Marcos. Mas a gente está iniciando mais um episódio muito legal, que a gente vai debater um tema que para mim é imprescindível aqui dentro da minha casa. E, bom, tem coisa que a gente vai falar. Tá bom? Vamos começar mais um podcast, então. Que Deus nos abençoe do play ao pause. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Clary, fala um pouquinho de você, né? Quem é a Clariana? De onde surgiu a Clariana? E a gente já sabe que ela é de Borborema, mas acho que é legal a gente situar um pouquinho, você dizer um pouquinho sobre você. E depois você fala do seu trabalho, mas fala sobre você primeiro. Bom, eu sou filha de bancário também. Meu pai também era funcionário do Banco do Brasil. Aqui em casa só o cachorro não trabalha no banco. Meu marido é funcionário do Banco do Brasil. E eu nasci em Campinas, a minha irmã nasceu em Santos, e o meu irmão, porque ele ficava mudando de cidade, e o meu irmão nasceu em São José do Rio Preto. Aí lá em Rio Preto ele ficou, então eu me considero riopretense, apesar de ter nascido em Campinas, fui criada lá. E quando eu entrei no banco muito nova, eu passei no concurso, eu tinha 17 anos. E aí torcendo para eu não passar tão bem classificada para demorar para me chamar. E aí foi o que de fato aconteceu, demorou para me chamar e eu vim aqui para essa região. Trabalhei em Itápolis e depois vim para Borborema. Encontrei o meu marido aqui, ele é de Novo Horizonte, e ele viaja todo dia, a gente está pertinho, é uma cidade bem próxima da outra, conseguimos conciliar aí as duas carreiras. Então eu me considero, faz 15 anos que eu estou em Borborema, antes de Borborema eu fiquei 3 anos em Itápolis, então faz 18 anos que eu trabalho no Banco do Brasil, sou mãe, minha pequena tem 6 anos de idade. E a maternidade é aquilo, né? Que quem é mãe e quem é pai aqui, quem é pai não vai saber nada sobre maternidade, mas sabe sobre a paternidade. A gente sabe a revolução que uma criança traz na nossa vida. Eu sou pedagoga de formação, eu fiz magistério. Não sei se quem está ouvindo a gente aqui já ouviu falar ou se lembra do Cefans. Não sei se você já ouviu falar, Christian. Sim, tinha aqui na nossa cidade. Sim, né? Exatamente. Muitos colegas são formados no Cefam. Eu fiz magistério no Cefam e a única certeza que eu tinha desde quando eu era muito pequena, o que eu gostava de brincar era de escolinha, eu gostava de dar aula. Isso sempre foi muito presente em mim. E aí eu entrei no Cefam e eu tinha muita certeza de que eu ia dar aula, eu ia fazer carreira acadêmica. Depois do Cefam eu entrei na Unesp, fui cursar pedagogia por um caminho lógico, mas o meu pai falou, não tem como eu bancar vocês 3 estudando, tô aqui, te inscrevi eu prestei o vestibular e o concurso do banco muito próximo, assim, eu te inscrevi no concurso do banco, você passa para você poder se bancar enquanto você estuda. Prestei, e aí dá para deduzir que de lá eu não saí mais, né? E aí dentro do banco eu fui vislumbrando a possibilidade de trabalhar com educação, me inscrevi para o processo, eu me formei enquanto trabalhava no banco, me inscrevi para o processo seletivo de educadoria. Eu sou educadora na Universidade Corporativa do Banco desde 2010, assim que eu me formei, eu consegui passar no processo seletivo. Depois fiz administração por conta de demanda de trabalho, fui progredindo na carreira, tirando as certificações, enfim. Um trabalho no mercado financeiro, mas sempre com aquela pulguinha. Eu adoro educação, eu adoro estar em sala de aula,
mas eu queria falar com crianças, eu sou pedagoga. E quando a minha filha nasceu, eu vendo ela se desenvolver, eu colocando em prática tudo aquilo que eu estudava, tudo aquilo que eu faço por hobby mesmo, estudar desenvolvimento infantil, eu compro livros a respeito disso, eu leio sobre isso, sigo pessoas, vejo vídeos. E aí, durante a pandemia, a minha filha ganhou um cofrinho da minha irmã, e eu comecei a perceber como ela se interessava por esse assunto, como ela gostava. Eu falei, mas gente, ela acabou de fazer 4 anos, uma criança. Aí eu comecei a pesquisar o assunto. Uma amiga sugeriu, Clary, cria uma página na internet e vai falar de educação financeira para crianças. Eu falei, meu Deus. Aí eu fui pesquisar, só tinha mais 2 outras páginas, eram pequenas. Eu falei, ou ninguém está interessado nisso, ou isso aqui é um campo muito grande e eu posso ser uma pioneira. Criei a página no Instagram, ia produzindo conteúdo, filmava alguma coisa com a Clarinha, postava. E aí foi crescendo, foi crescendo. Só sei que em 1 ano e pouco, de repente, uma diretora de uma escola lá do Rio Grande do Sul encontrou a minha página por hashtag lá no Instagram e falou, nossa, eu preciso de um método para educação infantil, porque eu não estou encontrando. Você tem? Eu falei, não tenho. Aí ela falou, vamos fazer? Você não faz? Eu falei, mas eu não trabalho com isso. E as aulas estão online, como que a gente vai viabilizar? Eu nunca fiz, mas eu tenho vontade. Se você topar ser minha cobaia, eu usei esse termo para ela. Eu falei, se você topar ser minha cobaia, a gente faz, a gente desenvolve. E aí fizemos um piloto, implementamos nessa escola lá em Bento Gonçalves e foi incrível. Aí, no que a gente começou a postar, o pessoal daqui da região começou a ver e falou, mas o que você está fazendo lá no Rio Grande do Sul que você não está aqui? Vamos colocar na escola. Eu falei, então vamos esperar, que a escola lá é menor, a gente consegue validar, ver de que forma funciona. Voltaram as aulas presenciais. E aí, agora eu estou atendendo escolas da região. Nesse meio tempo, escrevi um livro que eu escrevo poesia. Sempre gostei muito de escrever, desde muito jovem também. Escrevia livrinhos quando era pequena, mas a gente nunca teve recurso. Meu pai falava, vamos publicar, mas nunca deu muito certo. Escrevi, mandei para editoras aí, as editoras que eu mais admirava. E, por surpresa, as editoras que eu consumia como leitora para minha filha, me responderam, deu certo, justamente com a que eu mais queria, lancei o livro e tô nas redes sociais fazendo esse trabalho. Tenho um livro publicado sobre educação financeira infantil, já estamos aí com o 2º, e tenho desenvolvido esse trabalho em escolas, e é muito gratificante. Eu falo que é o meu propósito de vida, trabalhar com educação, trabalhar com crianças, e essa ideia de que a infância é o chão que a gente vai pisar durante toda a vida, a forma com que a nossa espiritualidade, a forma com que a gente lida com as finanças, a forma com que a gente lida com os desafios da vida, nas nossas relações, ela é moldada na infância. E ter essa oportunidade de desenvolver esse trabalho é muito gratificante. Falei muito aí, mas acho que eu falei tudo sobre mim, né? Não foi nada. Muito bom. Muito bom. Olha, é uma grata satisfação falar com você, Clariana, porque, e o que motivou a gente fazer esse bate-papo está aqui na minha mão, talvez apareça invertido para vocês aí, mas depois a gente põe o link. Perfeito. Então, eu tenho o livro, né, eu tenho 2 filhas, né, vocês já sabem, né, que nos escutam, a maioria de vocês que nos escutam já sabe, eu tenho 2 filhas, a Maria e a Cecília, e aí, assim, eu já acompanhava a Clariana desde o início da página dela, né, lá no Instagram, a gente já acompanhava e eu já ficava fascinado, né, com os conteúdos, já passava para as minhas filhas, e aí, a hora que você lançou o livro, eu falei, cara, eu vou comprar, porque elas precisam conhecer isso também. De alguma forma, eu tento levar um pouquinho de educação financeira para elas, mas muito sem base, né, muito no que eu acho, né, e aí, quando a gente tem um conteúdo, né, desse, né, uma metodologia dessa, é muito legal. Depois a gente vai falar um pouquinho do livro também e situar vocês, mas depois a gente também coloca o link. Quem tiver interesse em comprar o livro, quem tiver interesse em entrar no seu Instagram, tem muita dica lá, né? E para quem tem filhos aí, principalmente nessa idade de 5, 6 anos, até um pouco mais velho, adolescentes já, é muito legal. Eu acredito que a gente cutucar essa situação aí, esse ponto com os filhos da gente, é uma formação de caráter, né?
A gente está educando os filhos para criar bons adultos, né? Para que eles, quando adultos, o problema, o dinheiro na vida deles não seja um problema, né? E sim uma solução. Né? Eu acho que, e é por isso que eu acho que tem tudo a ver com o nosso podcast também, que a gente tem essa função de ser alguém que leva aí a possibilidade de conhecimento, de mudança de atitude. Esse ano a gente está muito ligado nisso, né? Eu quero mudar a minha atitude, né? A minha fé, no meu corpo, minha atividade física. E aí, quando a gente fala de bolso, tem tudo a ver com mudança de atitude. Então, é por isso que a gente está aí conversando. E é o desenvolvimento integral, né? A gente costuma ter um preconceito e acha que tudo que envolve finanças, né? Educação financeira é muito mais amplo do que só finanças. A gente acha que isso é muito materialista. E não é. Tem a questão ética, tem a questão social, tem a questão ambiental, tem a questão do cuidado com o outro, tem a questão da empatia, tem a questão de você zelar pelo que é seu, tem a questão do desperdício. Então, tá em todas as esferas da vida. E a gente sabe que é uma rodinha, né? Se tem uma engrenagem, a gente tem diversos aspectos que vão influenciar se tá tudo indo bem ou não. E quando o aspecto financeiro não tá legal, ele interfere em tudo. Ele interfere na nossa saúde física, ele interfere no nosso trabalho, ele interfere na nossa espiritualidade, que é o foco aqui do podcast de vocês. Então, assim, é preciso que a gente fale de todos esses assuntos sem tabus, sem preconceitos e de uma forma que seja leve, que seja humana, que seja ética e que a gente consiga trazer o assunto para a pauta em família, um assunto de família, um assunto que tem que ser saudável de falar, né? Sem dúvida. Maravilha. Contar para o Marquinho, né, Marquinho? De onde que veio a Clariana na cabeça do Christian, né? Como que ele começou a pensar? Qual caminhão que essa moça caiu? A Clariana foi a instrutora, né, a professora do meu curso de boas-vindas ao bebê, né? Então, quando eu entrei no Banco do Brasil em 2013, né, a Clariana foi a instrutora, né, que deu o start, né? E eu, depois do final do curso, não sei se a Clariana vai se lembrar, mas eu ainda falei para ela assim, que ela mudou o meu conceito que eu tinha dentro do Banco do Brasil, e uma mudança positiva, né? Então, para mim foi muito bom, né? Eu estava saindo de outra instituição financeira, eu estava com uma cabeça muito conturbada, e ela colocou os pingos nos is aí na minha cabeça, né? E graças a ela eu fiquei com vontade de me tornar também um educador, né? Justamente por essa paixão que ela tem pela educação, né? Pelo ensinar, né? E deixou isso muito claro. Então é uma coisa que é muito legal de se pontuar. E aí eu falei, cara, nossa, se ela fala com tanto prazer disso, por que eu não poderia, né, também ir por esse caminho, né? Então, assim, é uma coisa que particularmente eu gosto, né? E a Clariana é responsável por isso. Então, antes de mais nada, muito obrigado, né? Porque você mostrou para mim um caminho, né, dentro do Banco do Brasil possível, né? De formação profissional, formação dentro da educadoria do banco. Então, é muito bom. Eu me lembro com muito carinho, né? Quando eu me lembro da Clariana, e quando eu falo também da Clariana para os meus colegas dentro do banco, não tem um que fale, nossa, ela é incrível, como ela me ensinou bem, como ela faz bem. Então, assim, graças a você, eu posso falar que aí tem o seu dedo aí em todas as atitudes boas que eu tenho dentro do banco. Tá aí uma pontinha sua, responsabilidade sua. Ai, que bom, eu me emociono. E você é um talento, né, Christian? Tipo, a forma com que o banco conduz é muito diferente, né? Você vai entrar no banco, você pensa assim, Banco do Brasil, eu vou chegar aqui, que eu vou ficar 15 dias fazendo um curso desse negócio? Eu já devorei a apostila para passar no concurso. Por que eu tô aqui? O que eu vou fazer lá? Eu vou ficar de saco cheio, né? Com perdão da palavra. E você chega lá, você percebe que é tudo muito dinâmico, tem uma preocupação com as pessoas, você não vê o tempo passar de uma forma que fica dinâmica, de uma forma que você vai vivenciar, a gente vai refletir, e em algumas vivências que precisava teatralizar alguma coisa, o Christian sempre estava disposto
E aí, no final, eu lembro que você falou que mudou e você falou, como faz para ser educador? Eu falei, não sei se também você se lembra, a minha resposta foi, você precisa ser educador, porque o banco precisa de um talento desse. Precisa de pessoas, assim, com um olhar para o outro, porque se a gente não tem, se a gente acha que eu ensino e alguém aprende, é uma postura muito arrogante. A gente constrói juntos e a gente... não existe essa de mestre e aprendiz. O que existe é a troca de pessoas que estão ali com o mesmo objetivo, com a intenção de fazer o bem um pelo outro. No nosso caso, que é no ambiente corporativo, de deixar... Eu nunca entro num lugar sem ter a intenção de falar, poxa, esse ambiente aqui tá assim, se eu não puder melhorar, se eu não puder vir aqui para trazer alguma coisa que vá ajudar na vida das pessoas, acrescentar, eu me calo ou eu nem vou. E eu acho que a gente tem que levar isso para tudo. Então, e você é assim, né, Christian? O exemplo eu sou admiradora também do trabalho de vocês, eu tô lá no grupo, eu acompanho desde o começo, o que eu posso comentar, a gente sabe que é importante a gente levar a nossa voz, o nosso recado para as pessoas, e a gente sabe que nas redes sociais, quanto mais engajamento a gente tem, mais a gente consegue alcançar mais pessoas, levar esse propósito adiante. Então, eu sou uma entusiasta do trabalho de vocês, eu acho incrível, parabéns, e uma grande satisfação estar aqui. Obrigada. É muito legal, porque a gente começou, né, tanto o trabalho com o podcast e o seu trabalho também dentro do Poderoso Cofrinho, né, começaram quase que ao mesmo tempo. Quase né, juntos. Tem 1 ou 2 anos, mais ou menos, que a gente tem trabalhado. Então, muito do universo de rede social, de universo de divulgação de vídeos e tudo mais, a gente está meio que aprendendo fazendo, né? A gente até escuta... eu também. E, gente... eita atrás de vixe, né? Porque a gente vai trocar o pneu com o carro andando. Exatamente, com o carro em movimento, né? Então, muitas vezes eu perguntava para a Clariana, e a Clariana também perguntava para mim, faz isso, faz aquilo, né? Inclusive, eu já falei isso para você, que o seu perfil no Instagram é um perfil, assim, para mim, quando eu olho, eu falo, nossa, é isso que eu gostaria de fazer, porque tem todo uma paleta de cores bonita, né? Parece que é muito bem pensado, né? E aí toda hora que você faz uma postagem nova, eu fico totalmente de olho lá, falo assim, olha, isso aqui é uma sacada muito bonita, né? E deixa cada vez mais profissional, que é aos olhos de quem não nos conhece. Quem nos conhece até entende, né? O Christian está fazendo, né? Tudo bem, ele, né, tem um errinho aqui, mas está tudo certo, né? Mas os nossos amigos, os nossos parentes, eles dão joinha independente do conteúdo. Mas quem não nos conhece, olha para a tua página, principalmente, e fala, olha, isso aqui é relevante, isso aqui tem credibilidade, e isso é importante também, né, dentro do ambiente de rede social. Ai, que legal, engraçado você falar isso. Eu que faço tudo ainda, sozinha. Olha. Aí, cada post que eu falo, eu olho, gente, eu tinha que estudar design, esse negócio aqui tá tosco, isso não tá legal. E aí, é engraçado a gente ver como que a gente é autocrítico, né? Assim, a percepção que você tem é completamente diferente da minha. Mas, o teu livro, né? O teu livro tem a cara da tua página. Tem. Quando eu bato o olho no teu livro, eu lembro da tua página, principalmente porque eu te conheço. Então, assim, isso já é uma coisa muito interessante, porque você bate o olho e você fala assim, olha, isso aqui eu não sei de quem que é, deixa eu ver, mas deve ser da Clariana. Não, realmente, é da Clariana. Então, isso Ai, que legal. Eu não tinha essa noção. Para mim era um ponto que eu precisava cuidar mais, porque tá tudo meio bagunçado, sei lá, bom saber. Mas a gente sempre vai ter a pior impressão do mundo, viu? A gente isso, a gente. Eu tenho uma moça que eu sigo e ela fala, não sei se vocês assistiram aquele desenho da Disney, O Menino que Vira Peixe. Sim. Você assistiu? Luca, né? Luca. E aí tem uma cena que ele vai descer de bicicleta. E tem o Bruno que fica lá. Você não vai conseguir, você tá com medo, não sei o que. E aí o menino fala, silêncio, Bruno, fica quieto, Bruno. Vai, fica quieto, Bruno. Vai, fica quieto, você vai conseguir. Não ouve o Bruno, silencia o Bruno. E aí ele desce, e aí ele consegue daquela forma lá. E eu acho que tem muito disso, né? Quando a gente se propõe a fazer alguma coisa, a gente tem que silenciar o nosso Bruno interno. Aquele que fica dizendo, não faz porque não tá bom,
faz o que você tem, com o que você pode, da maneira que é possível, e a bênção vem, sabe? Quando a gente está em movimento, quando a gente está fazendo algo, as coisas vão acontecendo. Mas, assim, lidar com esse Bruno todos os dias, eu imagino que para vocês também deve acontecer, né? Com todo mundo. E deve ter alguma referência bíblica relativa a isso, com a ideia da gente ser mais positivo e pensar, ser mais autoconfiante, né? E isso é bom a gente levar para a vida, porque você pode ver, assim, a ideia que você está me passando da minha página é completamente contrária do que eu penso. Toda hora que eu falo assim, nossa, assim que eu puder investir em alguém para gerenciar e deixar isso aqui com uma cara mais profissional, eu vou fazer. E você já está me dizendo uma coisa que eu desconhecia completamente. A gente também, né? A gente aqui também, né, Marquinhos? A gente fica... Você está muito profissional. Eu vejo a thumb e assim, e tem a questão do marketing que está bem trabalhada. O título que vocês colocam em cada vídeo dá vontade de você clicar e assistir e ouvir. E é muito bacana. E isso é legal de se ouvir também, porque a gente vai fazendo, né? Isso que você falou, eu tô andando, trocando pneu, carro em movimento. E muitas vezes a gente faz na esperança mesmo de ser um pouco mais assertivo, de conseguir, né, uma visualização maior das pessoas. Isso dá certo, isso às vezes não dá certo. Muitas vezes a gente já falou assim, eu preciso contratar alguém, né? A gente precisa fazer alguma coisa melhor. Ao mesmo tempo que a gente tem que pensar que isso está no começo ainda e a gente tem que crescer organicamente, né, de boa nesse momento, para talvez lá na frente pensar. Bom, é difícil, né? O que você acha, Marquinhos? Fala um pouquinho aí do nosso... Teve 2 pontos aí que vocês falaram que eu achei interessante de falar um pouquinho a respeito. Primeiro, sobre educação no ambiente de trabalho, né? Eu convivo muito com isso porque... quem entra lá também, assim como quem entra no banco, é um universo geralmente totalmente diferente do que a pessoa tem em outros lugares, né? Então, geralmente quem entra para aprender um serviço do zero. Não existe muita bagagem, talvez quem trabalha em outro banco, ou quem já trabalhou, no meu caso, em outro tribunal de justiça, talvez tenha um pouquinho de ideia, mas é muito superficial, né? E aí você ensinar as pessoas, na verdade, não é só um exercício de você manter um bom ambiente, ser caridoso, também é inteligência profissional, né? Nós temos que pensar assim que se nós começarmos a centralizar as coisas, e você vai centralizando porque eu sei, porque eu aprendi, porque eu consigo, você vai se sobrecarregar. Vai chegar um momento em que você vai ficar maluco. Nós não damos conta de tudo. E também tem a questão de quando você começa a ensinar, é aí que você começa a perceber o quanto você sabe de fato. Porque a hora que você vai explicar para alguém, é que você percebe, nossa, isso não está bem formado na minha cabeça ainda. Eu preciso melhorar isso, porque se eu não estou conseguindo entregar de uma forma redonda, pronta e acabada para as pessoas, é porque eu também não sei direito ainda, né? Então, o ensinar tem isso também, né? Dessa troca, e é gostoso de ver que quando a pessoa dá aquela virada de chave, que ela passa a aprender com a base que você deixou no começo. Isso é muito gostoso também, né? Então, eu sou suspeito para falar, porque foi uma das coisas que eu mais bati em cima lá, é o nosso programa de estágio. Eu sempre falo pro Cris, é um negócio que eu gosto muito, né? Tem estagiários que hoje são meus amigos, assim, foram estagiários lá no tribunal, e foi por isso que eu sempre tentei buscar, e eu acredito que vocês também, né, no banco, que a pessoa saia dali não só com uma bagagem profissional, seja um profissional legal e tal, mas seja um ser humano melhor, né, de fato. É um pensamento cristão de você tornar o ambiente à sua volta um lugar melhor para se viver. Até porque é muito tempo que a gente passa lá, é um ambiente que, se você tratar bem, ele pode se tornar o céu, se você tratar mal, ele se torna o inferno. O ambiente de trabalho tem essa potencialidade, né, de ir para todos os lados. E outra coisa também que vocês estavam falando a respeito das redes sociais, de fazer as coisas, né? Uma coisa que me conforta, às vezes, é uma frase que eu ouvi uma vez, que é melhor
feito do que perfeito. Tem que fazer. No meio do caminho você vai acertando, no meio do caminho você vai criando a sua identidade, né, nas postagens, nas cores, no jeito de fazer, né? Eu tenho certeza que, embora nós olhamos o livro da Clariane e falamos assim, nossa, isso aqui está perfeito. Quando ela fez, ela falou assim, não, podia ter feito isso, podia ter acertado aquilo, podia ter acertado aquilo. Ou seja, o livro ideal na sua cabeça talvez nunca vai ser lançado, mas o livro real está aí. Você meteu as caras e fez. E isso é muito importante, porque não teria um conteúdo tão bom assim, disponível, e que as pessoas tivessem acesso a uma linguagem super legal, né? Eu gostei dos desenhos e tudo mais. Eu acho que enriquece muito, é um assunto muito importante de ser falado, inclusive você está aqui por isso, porque a gente dá muito valor para isso, né? Eu já puxando um pouquinho para o seu tema, mas eu sou filho de uma mãe que prezou muito por isso na minha infância, sabe? Eu tive essa educação e eu agradeço muito a minha mãe, principalmente por essa educação financeira. Eu acredito que muitas das coisas, muitos problemas podem ser evitados na vida adulta se você cresce com uma educação financeira legal, porque o dinheiro passa a ser nem mais nem menos do que ele deve ser na sua vida. Isso é importante também. Então, o que você faz fica, o livro fica, a postagem fica, a ideia ela não fica. A ideia ideal de uma vida ideal, de um livro ideal, de um podcast ideal, ele não existe. Ele só existe dentro da nossa cabeça. Então, isso não se perpetua, isso não faz bem para a vida das pessoas. Então, não é o que Deus quer de nós. Deus quer que a gente faça, de fato. Né? Muito bom. Muito bom. Sem palavras. Muito bom mesmo. O que o podcast Vale de Deus quer falar de dinheiro, mas a gente fala de espiritualidade, e tem uma coisa que eu acho que a Clara deve concordar comigo, que é assim, a gente tem, né, o anseio da nossa vida, né, é tentar resolver alguns problemas, né, principalmente aqueles que a gente percebe, a falta, né. Então você falou, né, não tinha página na internet sobre educação financeira infantil, né. Pô, por que não tem? Tem uma falta aí, tem uma lacuna aí, né? Então, a gente quer resolver esses problemas, né? E nós também, né? A gente, é muito parecido, né? Procurando alguma coisa, eu gosto muito de podcast, então, procurando alguma coisa, não achava podcast, né, de religião, a gente acha podcast de tudo quanto é coisa, de tudo quanto é assunto diferente, diverso, mas eu não achava sobre Deus, sobre religião, e não necessariamente religião católica, mas eu achava de tudo, né? Porque eu gosto particularmente, a gente até usa como referência um podcast que é protestante, que é muito bom, né? Que é o Douglas Gonçalves. Bom, achamos um ou outro, vamos preencher uma lacuna aí para poder falar de uma coisa interessante. E antes de falar de religião, a gente tem que falar de humanidade, né? De cidadania, né? Você falou da educação de forma integral, né? E a finanças está aí, tem que ser falado, porque se não se fala, faz falta, né? Faz falta. E aí, falando um pouquinho do seu livro, já do seu trabalho, né? A primeira página, logo depois que a gente abre o seu livro, você tem uma dedicatória, porque eu acho que aí é a grande motivação sua, né? É uma dedicatória que você faz para sua filha, né? Ana Clara, né? Fala isso aí, porque eu acho que esse é o ponto central, né? Eu preciso fazer alguma coisa para ela, né? Eu preciso fazer alguma coisa boa para minha filha. E aí, né, você tem todo um legado falando. Eu acho que isso tem, assim, a ideia... eu pensei muito, sabe? O meu pai... Eu acho que essa questão da família, da gente honrar quem veio antes e da gente proporcionar... Eu acho que uma geração, ela... Não com juízo de valor... mas assim, uma geração tem que ser melhor do que a outra. Os perrengues que eu passei, os tropeços que eu dei, eu não quero que a minha filha passe pelos mesmos, eu quero que ela tenha tropeços diferentes e que ela caminhe para um mundo melhor. E que eu acho que a gente vê o pessoal de finanças falando que
se você quiser, você pode, e se você acordar mais cedo do que todo mundo, e o capitalismo isso, e você vai, faz e acontece. E a gente sabe que educação é muito mais amplo do que isso. A gente tem que ter a consciência do país que a gente vive, a gente tem que ter a consciência da desigualdade social, a gente tem que ter a ideia de que a educação é, sim, política, mas não política nesse sentido... principalmente agora que a gente está em tempos de eleições, a gente vê tanta groselha por aí, mas política no sentido do que você falou, de cidadania, de formação social, de você melhorar o ambiente em que você vive. E eu ficava assim, que legado eu quero deixar para minha filha? O que eu quero que ela olhe assim... E você pensa assim, ainda não tenho a dimensão, mas o que o Marcos falou, a ideia só existe no ideal, mas o livro existe, o livro vai ficar. Eu posso não estar aqui, esse livro vai estar aqui, ele vai ser sempre dedicado a ela. E aí, na hora de fazer a dedicatória, eu quebrei a cabeça, eu falei, gente, a minha mãe é professora, então esse amor pela educação é de ver a minha mãe colocando dinheiro do bolso para alfabetizar as pessoas. A minha mãe, quando tinha na igreja, ela fazia tudo, o serviço social, chamava as crianças menos favorecidas. A minha mãe já pegou piolho em cabeça de criança, porque os pais não cuidavam. Então, esse amor pela educação vem dela. Como que eu não dedico esse livro a ela? O meu pai, ele escreve, o meu pai sempre me incentivou, eu tinha dificuldade na escola, porque eu não conseguia prestar atenção, eu não copiava a matéria, eu vivia no mundo da lua, eu ficava fazendo desenho, escrevendo rima, eu era uma criança meio diferentona na escola. E o meu pai soube lidar com isso, assim, de uma maneira tão genial, sabe? Ele incentivava o que um outro pai ia falar, fica quieta, se encaixa aí, entra nessa caixinha. Ele tinha uma visão diferente, ele é um cara, assim, sensacional. Meus irmãos, meu marido, que se não fosse ele... Você imagina, você tá fazendo isso. Você trabalhar no banco, você criar um filho e você ter uma atividade paralela que consome tanto da sua vida. Sim. Então, isso não funciona se seu lar não tiver edificado e se o casal ali não estiver junto, se não for um time. Eu falava, gente, é injusto. Como que eu vou fazer uma dedicatória de um livro? Eu preciso de 3 páginas de dedicatória. Eu falei assim, não, eu não preciso. Eu preciso deixar esse livro para minha filha. A partir dela. Porque a partir dela, nela, deixando para ela, já tem o pai dela, já tem os avós, já tem quem veio antes. A gente já fez o que a gente podia. E é daqui. E aí essa ideia de educar para o futuro, essa ideia de promover a transformação que a gente quer ver no mundo, essa ideia de você não ficar parado e de você falar, não, eu vou fazer o que eu posso, vou fazer o que é possível, porque eu acredito que pode ser melhor, eu acredito que educação financeira tem que ser democratizada, porque a gente fala, a educação financeira para o rico funciona, mas a gente vê pessoas em situação de vulnerabilidade que quando ganha o primeiro dinheiro, ela é educada para o consumo, a sociedade é voltada para o consumo, a influência das redes sociais, a vontade de ser aceito, a falta de consciência sobre as coisas, a pessoa se endivida, a pessoa às vezes compra um tênis. Então, assim, a educação financeira, ela tem que fazer sentido em qualquer classe social, em qualquer circunstância. Então, é por isso, a dedicatória tem a ver com isso, e eu também queria escrever uma frase, essa dedicatória, o Christian pegou bem no ponto, né? Você tem um imã, né? Todo o resto, assim, claro, escreve um texto aí, não, eu vou lá e escreve. Esse livro aqui, depois a gente foi trabalhando, foi refinando, mas ele saiu numa madrugada, me deu um negócio, veio um personagem, eu comecei a escrever, fiz as rimas, eu varei a noite fazendo isso, não sei o que aconteceu. E a dedicatória eu fiquei, eu falei, quer saber? É para a Ana Clara com todo o meu amor. É isso, é só isso. É a minha filha, é tudo isso que eu falei, tudo isso passou pela minha cabeça e é o meu amor no mundo, a forma de manifestar amor, porque a gente sabe, a gente que preza pela nossa espiritualidade, a gente sabe que o amor é um mandamento, é você amar a si mesmo, amar o próximo e amar a Deus, amar aquilo que você acredita como sendo algo maior, algo que dá sentido, algo pelo qual nós estamos aqui.
E aí eu falei, é isso, é a minha filha, que é a minha continuidade, e através dela, nela, na genética dela, na espiritualidade dela, enfim, de qualquer forma, nela estamos todos nós, tem o que o meu pai fez por mim, o que a minha mãe fez por mim, o que o Rafa tá nela, e o amor, é isso. Então ficou simples, ficou singelo, só que na hora que eu paro para pensar no processo, tipo, diz que a forma mais refinada de você expressar alguma coisa é sendo simples. E pelo jeito que eu falo aqui, vocês já perceberam que para mim falar muito, falar demais, escrever demais, tudo muito, tudo muito. Então, é a minha antítese, essa dedicatória é a minha antítese. Tipo, eu coloquei numa frase tudo isso que eu estava querendo sintetizar. E eu acho que isso traz para os pais também. A ideia de que, poxa, eu posso fazer alguma coisa diferente, sim, eu posso proporcionar algo diferente, sim, eu posso, através das relações com meu filho, de uma educação mais respeitosa, de um olhar mais respeitoso para a infância, eu posso fazer algo. E é aqui que eu vou edificar. Se todas as famílias tivessem, se cada núcleo familiar conseguisse fazer um pouco disso, a gente transformava a humanidade inteira. Então, parece idealista, e é de fato, mas se a gente não acredita nisso, como que a gente acorda todo dia de manhã? O que a gente faz? Então, tem que acreditar, né? E é muito legal, porque isso é credibilidade que você traz. Porque quando você fala, né, para Ana Clara com amor, você fala assim, você daria alguma coisa ruim para sua filha? Então, se você está falando para ela que esse livro aqui foi feito com muito amor, então eu posso apresentar isso aqui para o meu filho sem problema nenhum, porque eu confio que você, só pelo fato de você ser mãe e dedicar isso para sua filha, é bom. Então, isso carrega uma credibilidade assim, tão gigantesca. Então, assim, só disso, né, só esse ponto já diz muito assim, sobre o que está por vir assim, do livro, das próximas páginas, porque foi feito para sua filha e com muito amor. É isso aí. Muito bom. A teoria do arquiteto, né? O arquiteto e decorador que falam, né, que menos é mais, né? Quanto menos você expressa, mais essência tua tem, né? A gente sempre fala isso aqui nem vai ser necessário, porque você já deu a sua explicação da tua introdução do livro, já é pra gente a sua frase já, né? Mas quando a gente pergunta pro entrevistado a frase, eu sempre gosto de escolher frases curtas por conta disso, que daí não dá brecha para a pessoa ser criativa, ser inventiva, não, é a essência da pessoa ali. E é muito bonito mesmo, a sua explicação da introdução me lembrou o Pequeno Príncipe, que é uma dedicatória bonita também, né, e me lembrou isso, que a gente pensar no que vai ficar, né, para gerações futuras. Isso é muito, muito bonito, e você condensou tudo ali na sua filha. Muito legal isso mesmo, parabéns. Ai, obrigada. Muito eu legal. Nunca tinha falado sobre isso, nem com a editora eu falei sobre, com ninguém, eu não falei nem com o Rafa sobre isso. E eu não expliquei para ninguém, sabe? Tipo assim, quando eu achei que isso sintetizava tanto, eu não peguei e falei assim, mãe, eu queria colocar você na dedicatória por isso, mas não cabia, tá? Pai, eu fiquei satisfeita com o que a dedicatória que foi feita. Nunca cheguei a falar sobre isso com ninguém. Muito legal poder compartilhar. E é muito bonito você falar que, né, a Ana Clara carrega, né, a sua mãe, seu pai, seu marido, né? E carrega assim, a gente não para pensar nisso, os nossos filhos. Porque assim, se você olha por um olhar filosófico, os nossos filhos nos representam. Se você olha para um olhar científico, genético, os nossos filhos estão lá, tem toda a história. Se você olha por um olhar espiritual, a mesma coisa. Então, assim, os nossos filhos são os nossos frutos. E é assim que a humanidade chegou até aqui e que vai continuar existindo. E é assim, eu acredito, que será na eternidade, por exemplo. Então, é muito profundo, né, a gente parar para pensar nos nossos filhos. E raramente a gente para pensar nisso. É muito legal a gente estar tendo a oportunidade de conversar, assim, nessa profundidade. Muito bacana. E tem a estratégia do primeiro pedaço do bolo também, né, Clariane?
Você dá o primeiro pedaço do bolo para ela, ninguém vai brigar com você. Ninguém vai... Exatamente. Agora eu tenho que reconhecer que eu tive essa malícia. Eu falei, ninguém vai ficar chateado, porque... Muito bom. E aí, é um livro infantil, né? É um livro que as minhas filhas leram, né? Quando elas leram, eu até fiz um videozinho para a Clariana, para mostrar a impressão que elas tiveram, né, do livro, e de fato elas gostaram, né? Eu acho que se eu vou vasculhar as minhas coisas, eu acho que até acho um videozinho lá, até boto um cortezinho aqui no nosso episódio, mas é justamente isso, elas gostaram, né? Elas apreciaram, porque é um livro lúdico, né? Um livro muito colorido, tem um personagem, então elas conseguem entrar nessa história. As duas, né, a minha mais velha já está no 4º ano, então já entende muita coisa. A minha mais nova está com 6 anos, a mesma idade da sua filha, está na alfabetização ainda, mas já consegue determinar algumas coisas. Então, assim, acho que o que a gente precisava saber, né? A criança vai gostar de um livro desse. Sim, eu falo pelas minhas 2 meninas aqui, elas adoraram o livro, né? Gostaram bastante, e acho que conseguiram pensar aí um jeito de fazer, né? Um método mesmo, né? Qual que é a minha relação, o que eu tenho que fazer com o dinheiro, né? Eu não quero contar a história aqui, né? Vou deixar um gostinho aí para que você que está nos escutando, né, tenha essa vontade de ler, mas mostre para o seu filho, sem dúvida ele vai gostar, porque as minhas filhas gostaram aqui. E ele é pensado, de fato mesmo, para crianças de 3 anos até 10, 11 anos, porque as crianças na faixa etária da sua mais velha, a partir dessa idade que já leem bem, que são leitoras, a história ela é longa o suficiente e tem os percalços, o que acontece, surpresas, elementos, para manter essas crianças interessadas até o final da leitura, e a história funciona em recortes, com cenas muito lúdicas, que uma criança menor que não vai ouvir a história toda, ela vai ter a referência do personagem, a imagem bonitinha, vem um brinde, vem um envelope para as crianças manusearem, para elas vivenciarem, para elas... aqui, ó. Primeiro elas vão colocar as moedinhas no cofrinho, depois vão no comércio, trocam por notas, transporta aqui, vem uma frase bonitinha, bem bacana, e as crianças vão vivenciar. Então, para as crianças pequenas, que têm ainda o pensamento mágico, o cofrinho ele é poderoso, ele é vestido de super-herói, a personagem ela protagoniza, ela se sente muito importante, ela vai descobrindo as coisas. Então, tem o pensamento mágico para criança pequena, a história funciona fracionada, então você pode primeiro ensinar a criança a poupar, depois, mais lá para o final da história, a Dedé aprende que a gente precisa também doar. Então, tem toda essa consciência que a gente vê, né? E, tipo assim, é cristã também, se a gente for parar para pensar. Então, assim, tem o conceito, um livro de educação financeira que, além de ensinar gestão, planejamento, tem esse foco no doar, no reverter aquilo que me sobra, reverter para o próximo, trabalhar a empatia. Então, é muito bacana, assim, porque você consegue pequenos trechos e fazer, vamos fazer que nem a Dedé, agora você vai usar o cofrinho, você pega a cena que ela está usando o cofrinho com a imagem, para criança pequena vai funcionar, e para criança maior ela consegue uma autonomia de ir descobrindo a história por si mesma. E tem também, Cristian, a gente não mencionou, eu não ligo muito de dar spoiler não, eu dou spoiler mesmo, porque é muito... a gente falando ou não, quando a pessoa receber, a experiência que ela vai ter é única, né? Sim. Quem se interessar aí por adquirir o livro, vai ter uma experiência única de leitura com o filho, com o material. Mas no começo do livro, tem texto para os pais. Eu ia falar disso. Tem uma introdução bem longa, assim, bem completa, que te ajuda. Porque em que forma que você vai usar o envelope, em que situação, como que você faz quando você vai fazer uma compra no supermercado, coisas bem práticas, assim, que auxiliam os pais a construir essa educação com os filhos de uma maneira que faça sentido, de uma maneira que seja legal para todo mundo, que envolva todo mundo e que todos possam participar. Legal. Essa primeira parte, eu ia
comentar porque, assim, eu particularmente gostei muito disso, porque, tudo bem, eu dou um livro na mão do meu filho, né, da minha filha, e ela vai lá, lê a hora que ela consegue, e aí muitas das vezes eu não participo disso. E aí o teu prefácio, na verdade, é um chamamento mesmo, né? E aí você, como pai, qual que é o que você pensa sobre esses itens aqui? Porque a gente pode até determinar isso, né? Se você é um pai participativo, tá? Na vida do seu filho, acompanha ele dentro da escola, faz uma tarefa com o teu filho, em algum momento, né, da sua vida, né, da sua relação com seus filhos, você vai se perguntar, tá, mas e como é que ela consegue, como é que a gente lida com a questão do dinheiro, né? Tudo que ela pede eu vou lá e dou, né? A criança já tem alguma relação com o dinheiro, ou seja, ela já compra alguma coisa na cantina da escola, por exemplo, sozinha, ou não, né? Então, assim, esses pensamentos permeiam a cabeça dos pais, principalmente daqueles pais que, de alguma forma, participam da criação dos filhos de forma mais ativa, né? E aí, quando a gente pega esse prefácio, lê esse prefácio, nossa, isso aqui me situa mesmo, né? Eu posso ter um grau de como que é a minha relação. É uma bússola, né? É um mapa, né? Uma bússola. Muito legal, muito legal. Então, é uma ótima dica de leitura para os seus filhos, mas também para os pais, né? Porque esse prefácio é um prefácio bem, assim, não é comum em livro infantil, a gente tem um prefácio tão grande, tão informativo, né? Mas é uma leitura fácil de fazer, né? O pai que pegar e ler vai entender. Pô, aqui ele fala quando começar a dar mesada, né? A relação do dinheiro de 0 a 3 anos, a relação do dinheiro de 4 a 7, de 8 a 12. Gente do céu, isso é muito bom, isso é muito bom. Então, é uma extrema dica de leitura mesmo para os pais também. Eu acho que isso é legal de pontuar. O teu prefácio, assim, resume aquilo que está lá no seu Instagram, né, de dicas que você dá para os pais, e depois, né, o seu curso também, né? Você tem um curso que você também dá. Eu tenho curso, a gente não falou disso. Eu acho legal. Mas eu acho que isso aqui é só uma pitadinha aí do que você tem para ensinar. Porque, assim, a gente falou bastante de educação, da educação corporativa dentro do Banco do Brasil, né? Mas aí você, nessa falta que a gente falou lá atrás, né, que você percebeu que não existia, o que eu posso fornecer? O que eu posso fazer, né? Para sanar, para tampar esse buraco aí na educação financeira infantil. E tá aí, você tem um monte de conteúdo para nos passar. É isso. E a gente, Christian, é muito triste, né? Quando você está num atendimento, por exemplo, no banco, e você atende um jovem que vai se casar, muito jovem, e que quando ingressou no mercado de trabalho não teve educação financeira, e às vezes, sei lá, negativou o nome, se enrolou no cartão de crédito, vai tentar financiar um imóvel e aí não consegue, aí tem que pagar aluguel. A gente sabe que, assim, que o perrengue financeiro, a falta de organização financeira, a gente lida com isso todo santo dia, com o reflexo disso na vida adulta. E se você não considerar que isso precisa ser construído ao longo de muitos anos, que isso precisa ser construído desde a infância, como que você chega aos 18 anos, como que você chega aos 18 anos sem saber o que é dinheiro, sem saber o que é uma conta, sem ser apresentado a isso, sem saber... Eu lembro que quando eu abri a minha conta, eu não sabia o que era o C e o D que tinha na frente do extrato. Aí eu olhava lá, eu não sabia que era negativo, e tava assim... Eu usei meu dinheiro, não fiz a conta e tava na época, né, faz bastante tempo que eu sou pessoa antiga, tava lá, 59, eu não vi o D na frente, eu achei que eu tinha 59 na minha conta, eu tava usando isso. E aí você para pensar, gente, eu passei no vestibular, eu passei num concurso do banco, eu não sabia interpretar meu extrato bancário. Então você imagina, assim, olha o nível, olha o tanto que isso é grave. E a gente vivenciando isso, a gente tem... A dor que a gente sente é maior, porque a gente vê isso repetidamente, aí você fala, caramba, eu não quero que meu filho passe por isso, eu não quero que as filhas do Christian passem por isso, eu não quero ver ninguém passando por isso. E a gente consegue evitar educando de uma forma diferente. A educação é o caminho
pelo qual, assim, a gente vai conseguir evoluir na vida, como sociedade, enfim. Eu queria aproveitar para tirar umas dúvidas com você, assim. Eu vou mostrar o meu extrato aqui. Não é isso, brincadeira. Mas, assim, algumas coisas que foram me surgindo, eu fui anotando aqui, para que a gente converse, que eu acho que é dúvida da maioria das pessoas. O Christian até falou um pouco disso do prefácio do livro, mas qual que é a sua visão a respeito de idade? Existe uma idade específica para começar a ensinar a respeito de educação financeira ou não tem idade? Então, tem sim, só que a gente precisa diferenciar o aprendizado ativo, aquele em que você fala para a criança assim, vem aqui, eu vou te ensinar. Vamos aprender isso, como se fosse algo escolar, algo mais pedagógico, a gente só consegue falar a partir dos 3, 4 anos, dos 4 anos, na verdade, introduzir o cofrinho lá para a criança. Antes disso, a criança, como que funciona? Eu sempre digo que educação financeira infantil, ela é diferente da educação financeira do adulto, porque a criança não está com o cérebro formado. Então, você precisa educar conhecendo o desenvolvimento infantil. Uma criança, até os 3 anos, o cérebro dela está passando por tanta coisa, o corpinho dela está passando por tanta coisa, tanto que as crianças manifestam as famosas birras, porque elas não sabem como lidar com o que elas sentem. Elas antes tinham todas as necessidades atendidas quando choravam, e aí estão aprendendo a se comunicar, desenvolvendo a linguagem. É muita coisa que uma criança está passando. Então, tem muito pai que fala, o meu filho se joga no chão e chora e pede tudo que vê no shopping. Aí eu pergunto, qual a idade? 2 anos. Tô com medo do meu filho se transformar numa pessoa consumista. Qual a idade? 2 anos. Uma criança de 2 anos, ela nem sabe o que é consumo. Uma criança de 2 anos, a tendência... Então, precisa conhecer profundamente os processos da infância. E é isso que eu trago no curso, é isso que eu trago no livro. Você tem que saber o que esperar da criança. Então, o aprendizado ativo, que é o cofrinho, a primeira ferramenta, falar sobre dinheiro em casa, uma ida ao supermercado, você vai começar depois que a criança passou por essa fase. Mas antes dessa fase, o que é importante? A gente tem a ideia de que um bebê, de que uma criança menor, uma criança que não desenvolveu plenamente a linguagem, que você não está ensinando nada para ela. E tudo, absolutamente tudo que você faz, está formando o inconsciente da criança. Com 3 anos, é o auge das sinapses do cérebro humano. Então, assim, um ambiente acolhedor, um ambiente previsível, sensação de segurança, adultos que não brigam por causa de dinheiro. Então, assim, precisa estar tudo muito alinhado, precisa estar tudo funcionando muito bem. Acolher a criança quando ela está... acolher na crise, uma máxima da educação respeitosa eu acolho na crise e educo na calma. Então, muitas vezes a gente... eu quero fazer educação financeira do meu filho. Aí meu filho lá de 3 anos se desorganizou, fez uma birra porque queria algo, e aí eu vou lá e passo um sermão para ele, que você não pode ter tudo que você... Você está praticando o reverso da educação financeira. Primeiro você acolhe a criança, deixa ela manifestar, e aí depois você vai entender, depois você vai fazer combinados com essa criança. Hoje a gente vai no shopping, mas a gente descreve por etapas. A gente vai fazer isso, você pode comprar um balão e você pode brincar em um brinquedo. Quando a criança chega lá, ela já sabe o que esperar. A criança menor, a criança pequenininha. E isso é educação financeira. Você não está lá dando um joguinho de banco imobiliário para ela manusear, você não está dando mesada para ela, você não está fazendo uma lista de compras, porque é o tipo de conhecimento mais formal que ela ainda não alcança. Mas você está atuando na previsibilidade, você está preparando um ambiente propício que vai formar a ideia que a criança tem. A ideia que a gente tem de falta, de escassez, de abundância, a ideia que a gente tem de prosperidade tem muito a ver com o quanto as nossas necessidades primárias foram atendidas na primeira infância, o quanto a gente foi acolhido. Às vezes a gente consome, às vezes a gente desconta no consumo carências emocionais cujas raízes você só vai conseguir compreender num processo terapêutico e às vezes tem a ver com isso. Então, os pais terem desde a ideia, desde a gestação, essa consciência e levar isso de forma linear, assim, durante a educação e a criação dos filhos,
seria o cenário ideal. Ai, Clary, mas meu filho tem 8 anos e agora tá tudo perdido. Não, não tá. Você não teve educação. A gente nasceu na década de 80, não sei a idade de vocês, foi criado na década de 90, os nossos pais não tinham informação nenhuma. Eu tomava Coca-Cola na mamadeira, tô aqui hoje. Então, assim, não tá perdido. A gente consegue atuar com as ferramentas que a gente tem. A partir do momento que a gente tem acesso à informação e que a gente consegue trabalhar e implementar, a gente começa a dar onde dá, da forma que dá. E o mais importante é aquilo, assim, essas são ferramentas práticas de quem estuda o assunto. Mas se você conduz a criação e a educação do seu filho de forma amorosa, respeitosa, não vai dar errado, vai dar tudo certo. Legal, muito bom, muito bom. Uma outra dúvida que eu sempre tive, às vezes a gente tem o costume muito, principalmente com os filhos dos outros, a gente critica, mas é uma relação difícil de se manter. Você falou a respeito disso, eu queria que você falasse um pouco mais. Presentes. Você acha que é uma coisa assim, que eu devo dar numa forma de retribuição, recompensa por alguma coisa boa que foi feita, ou não? Presente tem que ser contado, datas especiais, porque realmente a gente é fácil perceber quando tem demais. Nossa, essa criança tem muito brinquedo, tá ganhando muito, tá deixando de dar valor para as coisas. Mas a dosagem ideal, às vezes é difícil de perceber, porque também não dá para, não vou dar nada, só vai ganhar um presente por ano no aniversário. Também é complicado, né, você manter esse equilíbrio. Bom, sobre presentes, essa questão dos presentes é muito particular, porque também depende da realidade financeira de cada família, do contexto de cada família. A recomendação de educação financeira mais importante é quando o Marcos falou lá, quando a criança presente, qual critério que a gente vai usar para presentear? Presente é demonstração de afeto. Ponto. É isso. Aí, a partir do momento em que a gente começa a associar comportamentos das crianças, quando fica mais velho, passou numa prova e a gente combina isso e aquilo, mas mesmo assim eu ainda acho que é algo discutível. Quando a gente começa a associar comportamentos das crianças, a gente adicionar um mérito ali para ela ganhar um presente, a gente começa a barganhar. E aí a relação fica mais complicada, porque é muito fácil, num contexto desse, a criança desenvolver aquela associação de eu só faço o que é certo quando eu ganho algo por isso. Sabe aquela lei de Gerson de querer tirar vantagem em tudo, de querer... Então, é muito perigoso. Aí, com relação quando que eu vou dar presente? Aqui na minha casa, a gente raramente compra presente para Clarinha. A gente é muito muquirana. Poxa vida, por que vocês não compram presente para essa menina? Ela é a única neta das duas famílias, ela é a única sobrinha das duas famílias, a única bisneta da família do Rafa. E a única sobrinha neta da família do Rafa. Então, assim, ela ganha uma coisa absurda de coisas. Então, a gente faz assim, a gente vai fazer um passeio, combina alguma coisa, às vezes ela pede alguma coisa e se tal alcance, a gente dá, mas é raro, porque ela tem muita coisa. Aí uma criança que não tem tanta coisa, tanta gente presenciando, os pais vão agir de uma maneira diferente do que eu ajo. A única recomendação, assim, cada um vai sentindo a sua realidade, mas a única recomendação com relação a associações ruins relacionadas a ganhar coisas, ganhar dinheiro, ganhar presentes, é a gente condicionar, a gente falar, se você comer toda a comida que está no prato, você ganha uma sobremesa. Se você fizer todas as tarefas, você vai ganhar tal coisa. Se você se comportar esse ano, você ganha um videogame. Sabe aquela ideia do Papai Noel vir? Você foi uma criança comportada. A criança tem que se comportar, a criança tem que fazer o que precisa ser feito, atuar nas suas responsabilidades, fazer o dever de casa, arrumar a cama, ajudar nos afazeres domésticos, porque ela mora na casa. Porque faz parte, porque se eu não coopero, isso interfere no equilíbrio e na vida das outras pessoas.
Se a minha mãe deixar de fazer o que ela precisa fazer, o que vai acontecer com a vida de todo mundo? Então, eu tenho pequenas responsabilidades e eu preciso atuar nelas. Então, essa questão dos presentes, Marcos, tem muito a ver, assim, a criança que tem tudo. Caramba, você tem uma ótima condição financeira, você pode proporcionar tudo para o seu filho. Você vai privar o seu filho de propósito para que ele dê valor às coisas? Não faz muito sentido. O que você pode fazer? Você pode explicar, que não é sempre, explicar de onde veio, e você pode atuar ali na contrapartida, que aí é a contrapartida social de, poxa, eu tenho mais do que eu preciso. E aí, quando você não brinca mais com o brinquedo, quando você não usa mais uma roupa, a criança participa ativamente de doação. A criança tentar exercer o minimalismo um pouco dentro de casa. Para que eu vou ter uma roupa que eu não uso? Não é porque eu tenho dinheiro que eu preciso ter tantas coisas. Dinheiro e consumo são coisas diferentes. E no livro, aí vai a gente falar do livro de novo. A Dedé, no final, ela aprende que ela se divertiu muito mais e que ela ficou muito mais feliz brincando de olhar as nuvens do céu com os pais, num momento super singelo, super simbólico ali de conexão emocional com a família, do que comprando balões, que ela queria tantos balões. Então, a gente não precisa... Então, eu acho que é nesse sentido. Quando o presente, se a gente vai perceber a linha ali que separa o consumo, que é saudável, que é necessário, não dá para viver sem consumir na sociedade de hoje, do consumismo, quando a gente percebe que não tem propósito, que a criança ganha um brinquedo e para ela aquilo tanto faz. Tem mãe que me procura e fala assim, minha filha, o brinquedo quebrou, ela fala, mamãe, tem que comprar outro. A criança começa a achar que as coisas são descartáveis. Aí você precisa contornar, atuar e conversar a respeito, e ir moldando ali, mediando, tá? Caso contrário, não se preocupem tanto, não. Eu quero... e aquele discurso, assim, e você precisa... nós, como pais, a gente precisa observar se a gente não está procurando, se a gente não está projetando nas crianças coisas que são nossas. Muitos pais e mães dão muita coisa para os filhos sem o filho pedir. Fala assim, eu não tive, eu passei tanta... O seu filho não é você. Você não vai conseguir suprir as carências e aquilo que te faltou, financeiramente falando, no seu filho. Então, isso não tem muito sentido. Então, a gente observar a criança e se observar. O que te motiva a dar presente? Eu não estou participando, eu não estou ficando... Eu já me peguei fazendo isso. Estou trabalhando demais, não estou dando atenção para minha filha, vim e cheguei em casa com uma pelúcia, porque ela adora pelúcia. Então, aí depois você para pensar, poxa, será que ela precisa de uma pelúcia ou ela precisa que eu pare meia hora de ser uma doida workaholic e fique mais um pouquinho com ela? Então, é esse tipo é complicado, é uma reflexão constante, uma construção constante. Então, cada um vai definir onde seu calo aperta. Mas, em linhas gerais, associações que não são saudáveis, associações que não são legais com dinheiro, é você cair na barganha e cair nessa de ficar premiando o seu filho quando você quer que ele haja de uma determinada maneira ou de outra, comprando o seu filho com presentes. Aí não, aí você, quando você perceber que esse padrão se instalou, e esse é um padrão muito fácil de acontecer, você quer cooperação com qualquer coisa, você começa a prometer coisas, em vez de explicar o porquê que é importante que a criança faça aquilo. Então, esse aí é um sinal de alerta importante. Muito bom. Deus é tão maravilhoso que você respondeu duas coisas que eu tinha para te perguntar nessa resposta tua já. que era também a questão da caridade, né? De você, tão importante quanto o momento de dar o presente e o motivo para se dar, mas é o motivo também para você, agora é hora de dar para outra criança que não tem condição, né? E fazer essa transição, né, do brinquedo ser teu para o brinquedo ser de outra criança que necessita. Muito legal isso mesmo. Acho que... E assim, um brinquedo em bom estado. Um brinquedo não é assim de qualquer forma. E com a consciência de que aqui em casa a gente tem a regra da paridade, que eu ensino no curso, no Método Poderoso Cofrinho, mas cada família pode estabelecer a sua. Aqui em casa, os nossos são rituais de aniversário e de Natal. Ganhou 10 presentes,
saem 10 brinquedos que ela não brinca. Ela vai escolher, e aí eu não entrego para ninguém. Ela vai junto, ela entrega para a criança, ela abraça a criança. E aí, no método para as escolas, a gente tem projetos sobre isso, que as crianças vão dizer as emoções. É comum criança menor de 4 anos apresentar apego, e aí como conduzir, de que forma conduzir, porque precisa retornar. Tudo aquilo que está abundante na nossa vida, se você mantém ali, isso não vai florescer, não vai frutificar. Então, a gente precisa retornar isso para a comunidade, para a sociedade, e com esse olhar, com essa responsabilidade, a gente consegue desenvolver. E uma criança que é colocada em contato com isso desde cedo, é muito natural para ela. Você vê que a gente, às vezes eu como mãe, ela escolhe um brinquedo, eu falo, esse não. Ele escolheu o mais caro, esse brinquedo aqui eu não quero. E aí você fala, não, let it go, né? Muito bom, muito bom. É a história do Toy Story, né? Eu achei muito legal a continuação dos desenhos, que no final ele entrega os presentes para outra criança, né? Exatamente. Muito bom, muito bom. Muito bom. Clary, nossa, é tão bom quando a gente reencontra uma pessoa que a gente gosta, né? Já ouviu ela falar, e aí ela fala com esse prazer, né? Eu falo assim, meu Deus, por que eu não fiz isso ainda com as minhas filhas? Eu acho que essa é a sensação que você deixa, assim, e nesse projeto específico, mas em muitas outras situações também, essa sensação de, cara, eu preciso fazer alguma coisa. Quando eu tive a vontade de trazer você para esse bate-papo aqui no Vale de Deus, é por causa disso. É porque a gente, né, percebe que as pessoas têm carência, né, falta nelas essa determinação, talvez com os filhos, né, talvez de pensar em relação a isso. E quando a gente faz para os filhos, para as minhas filhas, quando eu faço para as minhas filhas, é justamente nisso, né, o que eu estou fazendo hoje com elas vai refletir lá na frente. Então, falar com você, trazer você para falar no nosso podcast, eu acho que tem tudo a ver com isso, né, com nossa responsabilidade com os nossos filhos e a nossa responsabilidade com o ambiente que eu vivo, com o mundo que eu tô, o que eu quero, né, para as demais pessoas, para as próximas gerações. Então, você, o seu trabalho, o seu livro, né, tem essa função também de tentar formar caráter aí das nossas crianças para que a gente tenha uma geração melhor do que a nossa. Obrigado mais uma vez pela disponibilidade de falar com a gente. Foi muito gostoso, muito gratificante. Espero que você que está nos escutando aí, né, sinta essa vontade, né, de mudança, de fazer alguma coisa pelos seus filhos, pelos seus sobrinhos, pelos seus netos, né, seja quem for. Eu acho que isso é importante. Se você tiver interesse em adquirir, né, o livro, conhecer um pouquinho mais do trabalho da Clariana nas redes sociais, né, até mesmo o curso dela, a gente vai deixar o link aí na descrição dos nossos vídeos, dos nossos cortes, né, para que você tenha essa vontade. Fale com a gente, eu boto você em contato com a Clary, ela tem certeza que vai atender você da melhor forma possível, porque para a gente tem sido muito bom. Obrigado mesmo. Ai, obrigada, eu que agradeço. E assim, gente, a ideia de o Christian falando, eu tô ouvindo aqui, fico pensando, por que eu não fiz mais pelas minhas filhas? A ideia que quando a gente conversa, a ideia não é, poxa, nossa, a Clary, olha o que ela faz com a filha dela. Eu acabei de contar aqui 2 tropeços meus. E vai acontecer todo dia. Não é aquela ideia da perfeição, é a ideia de comece com o que você tem, comece com o que é possível. E quando você vai vivenciando essa transformação, quando você vai vendo, caramba, isso funciona, aí você vai caminhando, você vai progredindo no seu ritmo. E a ideia que eu trago, a ideia que eu procuro disseminar, é que é possível para todo mundo. Acredite que é possível para os seus filhos, e acredite que a sua criança vai responder. A partir do momento em que a gente se coloca aberto, em que a gente se conecta, que a gente coloca o diálogo, o vínculo afetivo na educação dos nossos filhos, uma janela se abre, um canal de comunicação muito importante se abre, e isso vai reverberar em todas as esferas da vida. Tudo que você precisar conversar com a sua criança, você vai percebendo que
a relação ganha muita qualidade, ganha outros contornos, você consegue acessar melhor, entender pelo que ela está passando. E eu espero que a Clariana do futuro, lá com uma filha adolescente, tenha colha o fruto disso. O Christian, que tem uma criança que já está um pouco mais velha, deve perceber o reflexo que uma relação bem construída na infância vai dar lá na frente. E é isso que eu espero para todo mundo, tá? Nas minhas redes sociais não tem equipe, sou eu. Instagram, YouTube, @PoderosoCofrinho. Podcast eu não faço ainda, pretendo fazer, o Cristiano vai me ensinar, o Marcos também, que agora eu já me sinto amiga do Marcos também. Com certeza. E vocês me encontram lá, eu estou sempre disponível, sempre acessível. Se quiser investir no curso, que é uma coisa mais completa, será muito bem-vindo. Se não puder investir, a gente conversa paralelamente, o que eu puder ajudar. E o livro está aí, o livro é um valor bem tranquilo, cabe em toda a família e as crianças vão gostar muito e eu acho que os pais também. Sou suspeita de falar, né? Mas enfim, eu realmente acredito muito que traz um resultado legal para as famílias. Até para incentivar o curso aí, a minha avó tinha uma frase que é assim: quando a fome entra pela porta, o amor sai pela janela, né? Então nós temos que cuidar muito da nossa vida financeira por conta disso, porque influencia em todo o resto, né? A gente sabe que cuidar disso, então, é um gesto de amor também. A gente fala tanto Sabia disso. que a maior causa de divórcio não é traição? É problema financeiro. Eu não tenho problema dúvida. financeiro. A maior causa de afastamentos no trabalho e demissão e baixa produtividade é problema financeiro. Isso repercute, né, em todas as esferas. Então é muito importante a gente tratar desse assunto e eu fico muito feliz de ter esse canal aberto aqui com vocês. Obrigada. Com certeza. Ó, tá lá no finalzinho do prefácio e tá lá em destaque. Exemplo, diálogo e vínculo. Eu queria deixar isso só para finalizar. É o combo poderoso cofrinho que eu chamo. O combo. Muito bom. Tem que ter os 3. Gente, Marquinho, quer finalizar? Clary, muito obrigado. Deus abençoe bastante você, a sua família. Obrigada a você. A sua menina, a sua filha, que vocês, né, possam colher esses frutos, sua família toda, né, que você tem plantado. Muito obrigado pela partilha. Valeu mesmo. Obrigada a você pelo convite e eu desejo o mesmo para a família de vocês dois e de todo mundo que está escutando a gente e assistindo. Obrigado, Clariana, que Deus te abençoe muito. Obrigado pelo seu sim, compartilhar com a gente aqui um pouco da sua experiência e fique com Deus, que Deus abençoe você e a sua família. Amém. Obrigada. Valeu, pessoal. Até mais. Obrigado. Até mais. Tchau, tchau.